Interessante que teve uma pesquisa, pessoal, uma pesquisa que a revista The Economist fez com gestores de instituições financeiras, perguntando como é que você imagina que vai ser o futuro do banco, né? E aí o interessante é que 47% corrobora com isso que eu falei com vocês, que eles imaginam que o banco, no futuro, isso daqui não muito tempo, eles vão agir como um verdadeiro ecossistema digital, oferecendo soluções bancárias próprias e de terceiros, ou seja, assumindo que eu não tenho todos os produtos bons dentro de casa, que às vezes outro cara pode ter, e, além dos serviços e produtos bancários, vão estar atuando em produtos e serviços não bancários, que é também uma nova fronteira que os bancos começam a perseguir. Porque, pensa comigo, se uma Magazine Luiza, que é muito boa em e-commerce, consegue ofertar serviço financeiro de uma forma decente, se o banco não começar a entrar de alguma forma em algum marketplace, ele começa a ter uma usabilidade limitada na percepção e nos olhos do consumidor. Então, a gente começa a ter esse contorno acontecendo também. Né? E aqui tem alguns exemplos, tá? Vários bancos que estão fazendo coisas nesse sentido. A gente tem o Inter, inclusive, ele está até no segmento, ele começou a botar o pé no segmento de delivery também. O Inter tem um marketplace, um dos mais bem-sucedidos aqui, que é o Intershop do Brasil, que inclusive foi inspiração para o Banco do Brasil e para o Itaú, para desenvolver os marketplaces deles. Né? No fim do dia, pessoal, tudo isso é para ganhar mais tempo de tela do cliente, para ele ficar mais tempo no aplicativo, e não só isso, para poder endereçar necessidades que ele muitas vezes não conseguia resolver em outros lugares. Um exemplo legal foi o que o Banco do Brasil fez, tá? Ele criou um marketplace do agro, chamado Broto, e lá no Broto, se você é um correntista PJ da carteira agro, você vai conseguir ter acesso, inclusive, a serviços como serviço de extermínio de java-porco. Você vai poder, em vez de contratar um cangaceiro para poder matar aquele java-porco, que é a mistura do javali com porco que destrói a plantação, você tem um marketplace para conseguir contratar esse tipo de serviço. Você tem a possibilidade de ir lá vender um maquinário agrícola, comprar o maquinário de outra pessoa. Então, o Banco do Brasil fala assim, eu tenho um ecossistema muito grande, interessante aqui do agro, eu vou dar uma fortalecida nele, indo além dos serviços financeiros, o que também traz um benefício gigante e o cliente vai pensar duas vezes antes de sair dessa alternativa para ir para outro concorrente. Né? E esses novos contornos, pessoal, de concorrência, competição, ele está trazendo uma situação muito interessante. Né? Não sei se vocês conhecem essa empresa se chama Brex. Tá? A Brex ela é uma fintech fundada por brasileiros e que o foco dela é atuar em prestação de serviços para pessoas jurídicas. Tá? São contas para pessoas jurídicas. Mas eles rearranjaram a forma de fazer serviços agora e eles não querem só ser um provedor de serviços financeiros. Eles querem ser, de fato, o sistema operacional financeiro das empresas. Eles estão focados nisso, falar assim, olha, o serviço financeiro é commodity, todo mundo oferece. O que eu quero ser é uma plataforma que resolve o teu dia a dia, onde você consiga fazer a gestão. Então, você começa a flertar o quê? Com as plataformas de ERP. Então, você tem serviços financeiros, mas você também ajuda o cara, você agrega um valor falando assim, ó, te ajudo na tua gestão. E essa é uma fronteira que a gente começa a ver, inclusive, aqui no Brasil, com, por exemplo, já está sendo feito por esses caras, tá? O último cara que anunciou uma parceria nesse sentido foi o Bradesco, com a SAP. Tá? O Bradesco está fazendo uma parceria com a SAP para disponibilizar serviços financeiros dentro do SAP. Então, assim, pensa comigo, você tem um ERP, né, TOTUS, né, que a Itaú fez uma parceria e a Stone comprou a Lynx. Lá, você já roda o dia a dia da tua empresa inteiro ali. Né? Então, se você consegue usar essa inteligência, inclusive, para poder falar quando que vai ter um furo de caixa, quando você vai precisar de um empréstimo, até sem você saber que precisa, e ao invés de um gerente te ligando para oferecer, você recebe uma notificação, e para contratar é só dar um clique, isso matou o internet banking de um monte de banco, né? Se a gente parar para pensar, quando isso aí começa a ser levado mais a sério. E te entrega uma eficiência danada. Então, eu entendo que a próxima fronteira que a gente vai ver em serviços financeiros para pessoa jurídica é o que a gente chama de ERP Banking, que é essa nova possibilidade de fazer serviços financeiros a partir do teu ERP. Tá? Isso vai mudar o jogo para o PJ.
E esse outro elemento aqui, que chama Open Finance, que é basicamente a possibilidade que o Banco Central está colocando de você facilmente compartilhar seus dados de uma instituição para outra, ele também vai ajudar a amarrar tudo isso, vai ajudar a fazer com que a gente desenvolva novas experiências de consumo de serviços financeiros, né? E, sobretudo, né, pessoal, a gente consiga dar vazão, inclusive, para aqueles modelos de negócio de RP Banking, por exemplo. Tá? Porque quando você tem também, além do compartilhamento de dados, você pode iniciar a operação de pagamento via Pix a partir de um aplicativo que não seja o aplicativo do teu banco. Exemplo, com o Open Finance, eu estou aqui na tela do Internet Banking do Itaú e eu posso movimentar meu saldo do Bradesco, por exemplo. Isso vai ser possível quando isso estiver totalmente no ar. E isso são peças que a gente coloca que dá para fazer muita coisa interessante, como o que eu falei no PJ, e como está sendo proposto, inclusive pelo próprio Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central do Brasil. Ele já apresentou essa ideia em alguns eventos, tá? Que, na visão do presidente do Banco Central, ele fala assim, ó, não faz sentido a gente ter 7 aplicativos de banco no nosso celular. O que faz sentido? Usando o Open Finance e todas essas possibilidades regulatórias e de infraestrutura, como o Pix, que o Banco Central está colocando na mão dos desenvolvedores do mercado financeiro para trabalhar, dá para criar isso, que é uma carteira, pessoal, que é um aplicativo único, onde você gerencia todas as suas finanças, onde você tem um saldo consolidado de tudo, onde você movimenta os saldos de todos os lugares onde você tem conta, né? E você consegue, inclusive, usar o Pix de forma offline, que é algo que está no plano do Pix. Tá? Em breve, dentro de alguns meses, a gente vai ter o Pix também podendo ser usado de forma offline. Então, isso aqui vira o jogo, mais uma vez, para mais uma transformação que a gente está para encarar e que está para acontecer, assim como o Pix é uma inovação de 2020. Hoje eu não sei como é que vocês imaginam aí a vida sem Pix. Tá? Eu não consigo imaginar minha vida sem Pix mais, para fazer transferência. O Pix ele já matou a TED. E o Pix reduziu muito aqui no Brasil o uso do dinheiro em espécie. Né? Desde o vendedor de coco na praia, ao cara que vai fazer a jardinagem, o cara ele recebia cash, ele recebe hoje via Pix. Então isso tem mudado a forma como a gente se relaciona com o dinheiro.